Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, nossos versículos serão do 1 ao 11. A partir daí que nós vamos estar desenvolvendo o nosso sermão nessa noite. Você possa, nesse instante, redobrar a sua atenção, porque o Senhor, Ele há de soar o som da sua voz e falar contigo nessa noite. Nós estamos diante daquele que é o verdadeiro Criador, que fez todas as coisas, e isso aconteceu ao som da sua voz. Então Ele não emudeceu, Ele ainda fala o coração das pessoas, em especial Ele quer comunicar contigo. Ele é um Deus apresentável, e Ele vai fazer isso através da sua palavra. Pois bem, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. De antemão, a nível de título, eu quero que isso fique bem claro para todos vocês aqui nessa noite. Deus, Ele não deixa nada pela metade. Nada do que vem acontecendo na sua vida é por acaso. De repente você pensa, eu estou sentindo como se estivesse acontecendo uma sequência na minha vida. É como se as coisas estivessem prosseguindo. Na verdade, não é como, sim, está acontecendo. Deus está falando com você e Ele está trazendo direção para a sua vida. E muito mais Ele vai realizar específico através deste momento, desse sermão. Eu sei que Deus, Ele tem sido misericordioso, bondoso, e tem trabalhado a seu favor. Ele tem feito que as coisas venham contribuir para o seu bem. Eu, você, nós que amamos ao Senhor, mas em especial, Ele quer realizar algo específico para você que separou esse momento para estar aqui ouvindo essa mensagem. Estamos nas mãos de Deus. Você está nas mãos do Senhor. Eu estou nas mãos de Deus. Nós estamos nas mãos do Senhor. Como um vaso na mão do oleiro. Nós estamos nas mãos do Senhor como um vaso na mão do oleiro. E a palavra do Senhor nos apresenta o seguinte, nos primeiros 6 versículos, onde nós somos informados dentro da narrativa, onde o subtítulo é o vaso do oleiro. A palavra do Senhor veio a Jeremias: levanta-te, desce à oficina do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à oficina do oleiro. Ele estava ocupado com a sua obra sobre a roda, como um vaso que o oleiro fazia do barro, se estragou em suas mãos. Então fez do barro outro vaso, conforme melhor lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: por acaso eu não poderei fazer de vós como fiz a este oleiro, ó casa de Israel, declara o Senhor. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Por acaso Deus, Ele não é capaz de realizar algo na sua vida aqui nessa noite, como Ele estava fazendo com o seu povo Israel, sua nação histórica? Vou perguntar para você mais uma vez: por acaso Deus, Ele não é capaz de realizar algo na sua vida, como Ele estava fazendo com o seu povo no período do profeta Jeremias? A palavra do Senhor, ela vem até você, é Deus que está falando contigo, como aconteceu com o profeta Jeremias dentro do seu contexto. Mais uma vez, eles não estavam dando crédito às profecias, à palavra do Senhor. Eles estavam quebrando a aliança com Deus
Novamente, eles estavam se rebelando contra o Criador. Então a palavra de Deus vem e levanta Jeremias, apesar de todo o seu medo, apesar de todas as suas dúvidas, como é comum acontecer na vida de qualquer pessoa, menos o Filho de Deus, o próprio Cristo, que tinha total consciência de sua própria identidade. Em momento algum ele se sente incapaz de realizar a missão que Deus tinha para ele, mas diferente dele, todos nós, quando a palavra de Deus nos propõe a ir e levar a mensagem para todos aqueles que precisam ouvir a voz de Deus, sim, nos sentimos inaptos. Foi o que aconteceu com Jeremias dentro desses primeiros capítulos. Ele acreditava que ele era como uma criança, que ele não ia saber como lidar com essa grande responsabilidade e diante também da forma que Israel se encontrava. E aí o Senhor diz: não se considere como uma criança, então vá. E ele diz: eis-me aqui, Senhor, eu também estou aqui simplesmente para anunciar a mensagem de Deus, nada mais. Neste momento, a voz do Senhor, ela fala ao seu coração. A voz do Senhor, ela vem e fala contigo, como está falando comigo. Então, portanto, não endureçamos o nosso coração neste momento. Que nós não viemos a ser embrutecidos ou indiferentes para com aquilo que Deus, Ele está nos alertando, aquilo que Ele está nos falando, aquilo que Ele está propondo ou nos mostrando. Nessa noite, quem tem ouvidos, ouça o que Deus está falando. E o que acontece? Assim como Deus havia falado com Jeremias, portanto vai até a olaria, ou seja, a oficina de um artesão, alguém que mexe com argila, um construtor de vasos, ou criador, assim a gente podemos também dizer. Vá até a oficina do oleiro, que eu vou te mostrar algumas coisas lá. Então preste bem atenção. Foi muito mais do que um convite, foi muito mais do que alguém te chamando aqui, é muito mais do que mera coincidência, não é simplesmente um sentimento do acaso. Vocês estão me entendendo? Não é esse o caso. Por quê? Da mesma forma, Deus direcionou todos vocês aqui, portanto vão até lá. Imagine que aqui nesse ponto, nesse momento, aqui é a oficina de Deus. Ele falou: vai lá onde que eu ministrarei a minha palavra, vai lá que eu tenho uma mensagem para você, vai lá que eu tenho algo para te dizer, vai lá que eu vou te comunicar alguma coisa. Então Jeremias, o que aconteceu? Ele se levantou e desceu até a olaria, e ele presenciou uma situação específica. Ele chegou dentro de um momento oportuno. O oleiro estava ali dando forma ao vaso, ele estava trabalhando na sua obra, na sua criação, mas algo inusitado acontece: o vaso se quebra. Nós poderíamos pensar o seguinte: houve algum problema na argila, houve algum problema, infelizmente, com o tempo, algum requisito, alguma coisa entrou ali. Naquele barro, ou seja, no que estava sendo criado. E tudo indica que esse vaso deveria ser jogado fora. Quem sabe a gente pode pensar: o material não presta, eu tenho outro, tenho uma nova argila ali, e eu coloco no lugar. Mas não é assim com Deus. Como aqui nós estamos vendo, Deus, Ele continua a obra. Deus, Ele continua a trabalhar em prol dos seus objetivos. Por quê? Isso revela muito sobre a criação de Deus. Nós somos como este vaso. Infelizmente o pecado acabou nos prejudicando. O vaso acabou sendo assim, tendo algo que não é natural no seu material.
Alguma coisa entrou ali, danificou a forma daquilo que deveria ser normal. Mas Deus, assim como o oleiro, Ele continua a trabalhar, a dar forma, mesmo que o vaso se quebre, mesmo que ele venha rachar, mesmo que ele venha se despedaçar. Deus é capaz até dos cacos fazer algo novo. Isso demonstra muito mais poder da parte do Senhor, quando Ele cria algo do nada, está tudo perfeito, e aí nós vemos e rasuramos aquilo, danificando, e Deus ainda consegue dar forma, meus irmãos. Ele consegue ali do prejuízo tirar algo bom. Preste bem atenção, faça como Jeremias, levanta-te da situação que você está e desce até na presença de Deus. Deus, Ele quer fazer algo especial na sua vida. A obra de Deus, ela ainda não foi concretizada, mas eu quero que você preste bem atenção. Quem tem domínio sobre você e sobre eu, não somos nós. Não é eu que domino a minha vida, não é você que me traz regras, mas se percebermos novamente aqui, Deus estava fazendo a obra de suas mãos assim como bem entendia. Deus designa os caminhos, Deus sabe o que é melhor, Deus está no controle dessa situação, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você almeja, Deus tem aquilo que é necessário, Ele faz conforme Ele bem entende. E nós, como o que? Criaturas, devemos o que? Fazer o que, meus irmãos? Nós temos que estar à mercê do oleiro, à disposição. Nós devemos nos sujeitar. Talvez de repente é o que eu e você estamos precisando nessa noite para darmos forma àquilo que Deus quer fazer. Nos sujeitarmos. E o profeta Isaías, no capítulo 45, dos versículos do 1 ao 13, ele fala de forma especial a respeito do que está sendo anunciado aqui. Preste bem atenção, capítulo 45 do profeta Isaías, versículo 9 ao 13. Ai daquele que discute com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro, por acaso o barro dará o que o formou? O que faz? Ou dará a tua obra? Não tens as mãos? Ai daquele que diz ao pai: ó, quem gerarás? Uma mulher, o que darás à luz? Assim diz o Santo de Israel, aquele que formou vós, aquele que te fez. Perguntai sobre as coisas futuras? Quereis saber sobre os meus filhos, sobre as obras de minhas mãos? Eu é que fiz a terra e nela criei o homem. As minhas mãos estenderam os céus e todos os exércitos dei ordens. Eu o despertei em justiça e endireitei todos os caminhos. Ele edificará a minha cidade e libertará os cativos. Nada cobrirá, nada receberá, diz o Senhor dos Exércitos. O que ele está querendo dizer? Vocês vão dar ordem para mim? Vocês vão me ensinar como eu tenho que fazer a minha obra na vida de cada um de vocês? Vocês vão me orientar? É aquele negócio, irmãos, é meio que ser gaiato diante de alguém que já tem experiência no que faz. É o que Deus está falando: deixa sob o meu controle, deixa sob o meu cuidado, que as coisas vão entrar no eixo. Deus é que está no controle de tudo, como o oleiro fica no controle da roda. Para quem provavelmente vocês já viram vídeos assim, hoje está muito mais fácil. Quando ele faz o vaso, ele dá forma, conforme ele gira aquela roda, o vaso vai formando da maneira que ele quiser. Deus tem o seu tempo, Deus tem as suas ações, Ele tem a maneira de trabalhar na sua vida. Ele tem a velocidade certa. Não se preocupe com o tempo. Não se preocupe com as situações. Calma. Deus ainda está no comando da sua vida. O Senhor bem sabe o que tem para ti. Os olhos do Senhor estão sobre você.
Do mesmo material que havia se quebrado, Deus continua o vaso. É interessante que Deus mantém essa sua linha o tempo todo. Dos nossos próprios corpos afetados pelo pecado, Deus daqui mesmo vai nos glorificar. Voltaremos do pó, de onde nós viemos, de onde Ele nos formou, de onde Ele nos criou. A palavra fala que Ele vai fazer nova todas as coisas, novos céus e nova terra. Então isso implica que é como se Deus estivesse purificando, se Deus estivesse filtrando, porque apesar de tudo que vem acontecendo, Deus ainda consegue, irmãos, manter tudo sob o seu domínio. Então será que Deus não é capaz de cuidar de você? O que Deus vem fazendo, mediante a todo o acabamento trabalhoso e detalhado que Ele tem específico, em trabalhar direto com você ou comigo, conosco, Ele está nos fortalecendo, Ele está nos purificando, Ele está nos limpando, Ele está tampando todas as brechas de rachadura, Ele está realmente fazendo algo que só Ele é capaz de fazer. Para quê? Realizar toda a sua boa obra, colocar, irmãos, a salvação em nós, coisa que Ele já fez. E como é? Tesouros em vasos frágeis, vasos de barro. Somos frágeis, mas aquilo que Deus coloca em nós tem valor. Por isso que você tem valor. Por isso que hoje nós valemos alguma coisa, graças à obra de Deus, graças ao Espírito dele que está em nós. Naquela época era muito comum as pessoas colocarem ali tesouros, esconder nesses vasos, porque eles não chamavam a atenção. Assim, à vista, um vaso comum de barro ali, ele não é como aqueles vasos bem trabalhados ali em lugares especiais ou diante de pessoas importantes. Então eles colocavam, guardavam ali esses tesouros. Então, irmãos, muito mais do que trabalhar por fora, Deus quer fazer uma obra muito maior por dentro, no seu coração, na sua forma de ser, na sua maneira de agir. Deus Ele quer formar você segundo o próprio caráter dele. O apóstolo Paulo nos fala isso na sua segunda carta escrita aos Coríntios, capítulo 4, versículos do 7 ao 9. Temos nós, porém, esses tesouros em vaso de barro para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Então, irmãos, é o que Paulo está nos falando. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados, ficamos perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Paulo ele entra dentro de uma questão de linha de combate, quando um avião vem e abate toda uma região, depois que a fumaça desce, fica só os cacos e os destroços, não é verdade? Fica tudo destruído. E aí Paulo diz que a gente sofre esses danos o tempo todo, mas nós temos algo que nos fortalece, nós temos algo que nos mantém, nós temos o Espírito de Deus dentro de nós que continua a nos manter, a não nos deixar desanimar. Talvez você entrou aqui com o coração abatido, desanimado, ouviu algo que não queria, passou por uma frustração, teve um problema no setor do trabalho, ou pior, com o cônjuge, alguma inquietação a respeito dos filhos, mas Deus, Ele nos anima, porque Ele mostra: eu ainda estou nesse negócio, eu ainda estou nessa obra. Então, Deus Ele cuida de nós, Ele protege e guarda você. O Espírito Santo está o tempo todo conosco. Deus Ele cuida de você, Ele é quem dá a forma para a sua vida. Estamos na mão de Deus, de uma forma ou de outra. Como que nós vamos entender essa progressão, esse segundo momento do texto? Preste bem atenção na sequência da leitura.
dos versículos 7 ao 11. Se em algum momento eu falar em arrancar, derrubar, demolir uma nação ou um reino, aquela nação contra a qual eu falei se converter de sua maldade, também eu me arrependerei do mal que planejei fazer. Se alguém, em algum momento eu falar em edificar, estabelecer uma nação, um reino, essa nação faz o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que planejei fazer. Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse segundo momento, que aqui há alguns pontos que vale a pena salientar. O que está acontecendo, como eu disse para vocês, Israel, eles estão em um momento que novamente Deus está os corrigindo. A forma de Deus trabalhar dentro desse contexto deles vai ser o cativeiro, infelizmente. Deus está prometendo e dizendo que eles serão arrancados da nação, da terra de Canaã. Eles serão levados cativos pelo fato que Ele vem falando, que Ele vem trabalhando, e eles estão fazendo o oposto daquilo que Deus está querendo. O termo aqui, Deus se arrepende, aí talvez isso já chamou sua atenção, mas Deus não se arrepende. Eu já vi o versículo, ou alguém já me falou, já vi várias pregações que Deus ele não volta atrás com a sua palavra. Então, como nós podemos entender esse pronunciamento que aqui que é citado mais de uma vez? Me arrependerei do mal ou do bem que irei fazer. Aqui, o autor ele está usando uma figura de linguagem para trazer para a nossa cosmovisão, para trazer para o nosso mundo, tentar passar em sentimento o que Deus ele está pensando. É a maneira mais fácil de entender isso. Não é que Deus se arrepende, Ele está usando um tipo de linguagem para dizer, para falar como Deus se encontra. É igual aquela questão de Noé, onde que fala que Deus se arrependeu de criar o homem. Deus não se arrependeu. Quem tem que arrepender é eu e você dos nossos pecados. Deus não se arrepende de nada do que Ele faz, porque tudo que Ele executa é bom, Ele não erra. Deus não libera a palavra à toa. Deus não tem que voltar atrás com o que diz. Deus não tem que refazer o argumento que Ele levantou. Deus ele não tem que pensar sobre a palavra que Ele liberou. Não é como eu e você. Então é isso que está acontecendo diante das condições. O autor está nos informando o seguinte: Deus pode fazer o bem, caso vocês se consertarem. Deus pode fazer o mal se vocês continuarem rebeldes. E o termo mal aqui também é circunstancial. Deus, Ele não faz o mal, Ele não é o mal, Ele é bondade em essência. Ele é totalmente bom, Ele é totalmente amoroso. Então como que Ele vai fazer o mal? Quer dizer, circunstância. É igual, por exemplo, de repente tem uma barra de doce lá na minha casa. E aí Davi Luiz quer comer ela antes do almoço. E aí eu vou dizer para ele que não, que primeiro o almoço, depois o chocolate fica para sobremesa. Um exemplo. Pode ser que a primeiro momento ele vai entender que eu estou fazendo mal para ele. É igual se de repente, se ele fosse menor, eu queresse pular o berço. Aí eu abaixo a grade para ele não cair. Ele pode entender que eu estou fazendo mal, porque ele quer passar do outro lado. Mas então quer dizer, aqui é o termo de correção. Inclusive o próprio Isaías também traz essa ideia: eu faço mal, eu crio as trevas, eu crio a luz. Ali era o cativeiro. É a circunstância que o povo iria enfrentar por causa da sua obediência. Então talvez pode ser que o seu sentimento está assim nessa noite: mas Deus está fazendo isso. Isso está acontecendo, isso tem me espinhado, isso tem me constrangido, isso tem me machucado. Deus está usando a situação, que às vezes traz sofrimento para mim e para você, para nos consertar, para nos converter dos nossos pecados. Nós temos que converter-nos das nossas más ações diante de Deus. Nós temos que nos arrepender dos nossos erros. Temos que dar ouvidos à palavra de Deus. Temos que voltar atrás com os nossos caminhos maus. Temos que de fato obedecer ao Senhor, porque Ele está nos dando tempo para isso.
e Ele nos ama, e Ele tem suportado as nossas más ações, aguardando que eu e você possamos estar confiando nele. Porque, como aqui eu disse, de uma maneira ou de outra, crentes ou não, salvos ou não, redimidos ou não, ímpios ou desobedientes, independente do que pensamos ou imaginamos, o texto aqui é bem claro, diz que Deus está no controle das nações, não só do seu povo, não só da sua igreja. Deus tem tudo na palma de suas mãos. E por que a nossa vida fugiria das mãos do Senhor? Então, portanto, atente para esse alerta. Se de repente o pisca-alerta começou a piscar e você imaginou, não, isso aqui Deus não agrada, isso aqui não é os caminhos que Deus tem para mim, eu tenho que consertar essa área. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, seja por bem ou seja por mal. Quem vai impedir o trabalhar de Deus? Se Ele quer corrigir uma nação, se Ele quer transformar um povo, se Ele quer alcançar uma família, se Ele quer usar você, louvado seja Deus. O que Deus iria usar para corrigir o povo era o cativeiro babilônico, como aqui citei. Deus tem um futuro para você, para a sua família, para o seu ministério. Deus está trabalhando profundamente nisso. Deus, Ele tem para você um futuro. Capítulo 29 do livro de Jeremias, versículos do 11 ao 13. Portanto, preste atenção nisso. Eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Ele está dizendo para você aqui nessa noite: planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então invocareis e vereis, ora a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscarei e me encontrarei quando me buscares de todo o meu coração. Você está buscando a Deus aqui de todo o seu coração nessa noite? Ou tem alguma coisa que está tentando tomar esse lugar? Tem alguma coisa que está tentando confundir você? Tem alguma coisa que está roubando a sua atenção? Tem alguma coisa que está te preocupando, te deixando ansioso, ansiosa demais? Está fazendo as suas emoções fugirem do controle? Busca o Senhor de todo o seu coração. Como que nós podemos fazer isso? Através do Messias, o próprio Cristo. Deus já decretou o futuro. Muitas pessoas ficam por aí atrás de uma bola de cristal, atrás de profetadas, atrás desse ou daquela. O futuro já foi decretado. São planos de bênção, são planos de paz. Jesus venceu. Somos salvos. Ou você está como aqueles que findou o verão, entrou a primavera, passou o outono, e você está dizendo de repente: eu não sou salvo. Preocupa-se com isso. Ouça bem. Veja esses dois exemplos, essas duas situações. Isso é bem claro. Se você se proceder bem, você vai resistir. Foi o que Deus falou com Caim: o pecado está à porta. Procedes bem contra isso, luta contra isso, apoia em mim, depende da minha graça. Mas se não, irmãos, se praticar nos afastando do Senhor, a nossa condição, infelizmente, é terrível. Aí ele diz: eu posso operar o mal, mas também eu posso fazer o bem. Converta-se, muda a sua maneira de ser. Estamos na mão de Deus, assim diz o Senhor. Quem está falando isso? Meu irmão, minha irmã, não sou eu, é o próprio Deus. Ele que diz: vós sois barro nas minhas mãos. Ele está dizendo aqui sobre a questão do que Ele pode fazer, tanto com uma pessoa, com duas, com três, ou no coletivo. Não há resistência contra o Senhor.
É o que ele diz aqui. No versículo 11: agora fala aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, assim diz o Senhor: eu estou preparando uma calamidade, um plano contra vós. Convertei-vos agora cada um de seu mau caminho e corrige os vossos caminhos e as vossas ações. Deus ainda, o que ele está dizendo? Está dando tempo, portanto agora converta-se dos seus maus caminhos, converta-se dessas coisas erradas, poupe-se do que está por vir, não seja mais um a sofrer com a desobediência. Operando Deus, quem impedirá? Deus está falando. A palavra de Deus, ela é direcionada a mim e a você. Deus, ele pode construir ou ele pode destruir. Ele pode plantar ou arrancar. Ele pode levantar ou derrubar. Não importa quem somos, não importa o que representamos. Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem uma obra na minha vida. De uma maneira ou de outra, Ele está trabalhando. O caminho do arrependimento é sempre o melhor. Jesus tomou todo o cálice, o jarro, o vaso da ira de Deus para sermos poupados do juízo do Senhor. Todo o cálice, todo o jarro, todo o vaso da ira de Deus, o Senhor provou até a última gota, para nos poupar do juízo que Ele tem para aqueles que não se convertem dos seus pecados, para aqueles que cada vez mais estão se rachando, estão virando caco, porque o pecado está destruindo a vida dessas pessoas. A obra do Senhor, ela foi feita e realizada na cruz perfeitamente. Deus recebeu todo esse trabalho das mãos de Cristo, e são essas mãos que nos consertam, são essas mãos que nos abençoam, são essas mãos que transformam a sua vida, são essas mãos calejadas, furadas no madeiro, assim como os seus pés e o seu lado, que foi transpassado por uma lança, que faz as promessas de Deus ser derramadas sobre você. É como um jarro, né, que derrama ali água e cristaliza você, alivia você, transforma você. Assim são as promessas que Deus tem para você. São planos de paz. A palavra que é de esperança. Nosso evangelho é o evangelho da esperança para todos aqueles que creem e se arrependem dos seus maus caminhos. Se Deus falou ao seu coração, feche os seus olhos neste momento. Você vem estar orando comigo, dizendo assim: Pai, nesse instante eu sou como esse vaso em tuas mãos. Deus, eu sei que eu sou sujeito a rachaduras. Senhor, eu sei que eu sou sujeito, infelizmente, a me quebrar nas suas mãos. Mas o Senhor insiste com a tua obra. O Senhor insiste em dar forma, em dar rumo para o meu ser. Pai, nesta hora me sustenta, me mantém, termina a sua obra. No nome de Jesus. Que eu possa ser um vaso completo e depois ser levado em alta temperatura, por mais que as pressões apareçam. Mas eu sei que eu estou ali na fornalha do Senhor, me fortalecendo. Eu sei que quando essa obra terminar, eu vou ser um vaso firme e terminado, depois de ser cozido na fornalha do Senhor. Dentro desse sentido, dentro desse aspecto. Eu sei que o Senhor quer me levar para a temperatura, Senhor, mais, ó Pai, temperaturas mais elevadas, mais quentes, que a Tua presença, ó Deus, emana vida. Eu não sou como algo morto, um corpo frio, sem vida, mas a Tua presença está em mim, impacta o meu coração. Então, no nome de Jesus é que eu oro e agradeço e digo: